Olá, pessoal da graduação, mais um problema aqui, tá? Quanto é seno, é um problema do primeiro teste, né? Quanto é seno de arco cosseno de 2/5? Olha, tem um jeito bem simples de fazer isso aqui, mas quem entende um pouquinho vai ficar nervoso, mas eu vou fazer do mesmo jeito, assim, ó. Então, eu vou pegar um triângulo retângulo, porque seno e cosseno está relacionado a triângulos retângulos, certo? Também, né? Então, eu vou pegar um triângulo retângulo e desenhar uma razão que vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa de 2/5. Então, vamos fazer aqui, ó. Pronto. Está aqui o ângulo, o triângulo retângulo. Esse daqui é um ângulo alfa, tá? Então, o cosseno desse ângulo alfa vai ser o quê? 2/5, que é o que está dizendo. O arco cujo cosseno é 2/5. Então, vamos dizer que esse arco é o alfa. Então, esse arco cujo cosseno é alfa, tá? E o cosseno dele é 2/5, quer dizer que essa medida aqui seria 2 e essa medida aqui, hipotenusa, seria 5, tá? Então, esse aqui é o arco cujo cosseno é 2/5, é esse alfa aqui, tá bom? Bom, então se nesse triângulo retângulo aqui, esse cateto é 2 e essa hipotenusa é 5, então eu consigo determinar qual que é esse cateto. Basta eu aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos chamar isso aqui de x, então vai ficar o quê? 5 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 25 menos 4, né? Porque 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25, então 25 menos 4. Então, quer dizer que x vai ser o quê? Raiz quadrada de 21. Então, esse x, a medida dele é raiz quadrada de 21. Então, qual que é o seno desse ângulo alfa? Que o cosseno deu 2/5. Então, quer dizer que o seno, né, desse ângulo alfa, que o cosseno deu 2/5, vai ser o quê? O seno do alfa, então, vai ser o quê? Raiz de 21 sobre 5, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, 5, raiz de 21 sobre 5 é isso aqui, certo? Então, essa é a resposta. O seno do arco cuja tangente é 2/5 é raiz de 21 sobre 5, certo? Só que, geralmente, o pessoal fica meio louco com essa explicação assim. Ah, muito simples, e está errado. Porque se você pensar em termos de ciclo trigonométrico, né? Vamos pensar no ciclo trigonométrico. Qual que é o arco que dá o cosseno igual a 2/5? Então, lembrando que o cosseno a gente mede nesse eixo aqui. Esse eixo que a gente mede o cosseno. Esse eixo a gente mede o seno, certo? Esse aqui é o arco zero, aqui é o π sobre 2, aqui é o π, aqui é o 3π sobre 2 e aqui volta a ser o 2π, correto? Tá, então, o cosseno igual a 2/5 estaria mais ou menos aqui. Eu vou pegar essa medida que é 1, né? No ciclo trigonométrico essa medida é 1. Então, eu dividi ela em 5 partes iguais. Então, 2/5 seria mais ou menos aqui. Tá? Saiu um pouquinho fora ali, mas vamos dizer assim. Pronto. Tá? Então, 2/5 seria isso aqui, ó. Esse é o cosseno que dá 2/5. Mas qual que é o arco que dá esse cosseno aqui? Tem esse arco aqui, né? Tem esse arco, né? Que vai até aqui. Esse arco aqui. Vamos chamar de alfa. Tá? Esse arco alfa. Mas também tem esse arco aqui para baixo, ó. Certo? E daí o seno desse arco alfa é essa medida aqui, ó. Que vai ser o quê? Raiz de 21 sobre 5. Essa medida aqui é 2/5, certo? Mas essa medida aqui é raiz de 21 sobre 5. Então, do arco alfa é isso aqui. Daí você fala, mas peraí, mas se o cosseno é 2/5, o arco alfa pode estar aqui em cima ou pode estar aqui embaixo, que eu vou chamar de alfa linha, tá? E daí, nesse caso aqui, o seno vai ser o quê? Raiz de 21 sobre 5? Não, vai ser menos raiz de 21 sobre 5. Vai ser raiz de 21 sobre 5, só que agora é negativo, tá? Porque ele está para baixo. Aí você fala, então isso aqui então tem duas respostas? Pode ser raiz de 21 sobre 5 ou menos raiz de 21 sobre 5? Na verdade, não. Tem que ser positivo. Aí você fala, mas por quê? Porque quando você fala de conjuntos, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso aqui em forma de conjuntos, ó. F de x é igual a seno de x. E vamos chamar de g de x a função arco cosseno de x, tá? Então, quando eu falo assim, ó, seno de arco cosseno disso daqui, eu estou falando o quê? Eu estou falando que eu vou fazer, aquilo ali, né, é na verdade f de g de x, certo? Eu estou colocando dentro da função seno a função
arco cosseno, que é a g de x, né? Dentro da função f, a função g. Então, é isso aqui, ó. E quando a gente faz isso aqui, daí a gente pode visualizar isso aqui em termos de conjuntos aqui, ó. Tá? Ou seja, a gente aplica primeiro a regra G, que é a que está dentro. Então, a regra G. E daí, em cima do resultado da G, né? Então, eu acho um x aqui e vou achar um g de x aqui. Aí eu pego g de x e aplico a regra F. Então, eu vou achar o f de g de x. Certo? Então, a gente está falando de função. Se a gente está falando de função, a gente está falando de um domínio bem definido e que cada elemento do domínio só tem um correspondente no contradomínio. Ou, no caso aqui, vai ser a imagem, tá? E a imagem de G tem que estar dentro do domínio de F. Tá? Então, a gente tem que lembrar também o seguinte, que arco cosseno é a inversa, tá? É a inversa de cosseno. Então, vamos chamar aqui cosseno, né? H de x, de cosseno x. Então, quer dizer que G de x é h a menos 1 de x. Por isso, arco cosseno de x. Certo? É assim que a gente tem que raciocinar. Só que qual que é a inversa? Para que uma função admita inversa, o que tem que acontecer? Ela tem que ser bijetora, ou seja, ela tem que ser injetora, ou seja, para cada valor de x, um valor de y somente. Daí você fala, mas isso é definição de função. Então vamos ver o contrário. Para cada valor de y, só tem um valor de x que gera aquele y, tá? Então é injetora. E sobrejetora, quer dizer que no contradomínio, o contradomínio tem que ser igual ao conjunto imagem. Ou seja, não pode sobrar ninguém no contradomínio. Então aqui tem que ter correspondência. Então quando você pega lá a função cosseno, que é assim, né? Que é assim, e você vai calcular a inversa dela, você vê que, por exemplo, essa função cosseno, ela não é bijetora, ó. Porque para esse valor de y aqui, ó, para esse valor de y, não, para esse valor de y aqui, ó, eu tenho esse x, mas também tenho esse x, então ela não é injetora. Então, para que ela passe a ser injetora, o que eu faço? Eu limito o domínio, tá? Num trecho onde, então, eu esqueço essa parte da função e limito o domínio a isso aqui. E daí, quando você calcula a inversa, ela passa a ser uma função do tipo assim, ó. Ela vai ser assim, ó. Ela vai sair daqui, né? E vai fazer assim, ó. Pronto. Então, quer dizer que a imagem vai estar entre menos 1, ou melhor, o domínio vai estar entre menos 1 e 1. Então, esse daqui, o valor do x, né? Do arco cosseno, ele vai ter que estar entre menos 1 e 1. Menos 1 e 1 passando pelo zero, certo? E a imagem da função inversa vai ter que estar entre 0 e π, que era o que estava aqui, ó, entre o 0 e o π, que era aqui, ó. Então, quando você aplica a função arco cosseno, você tem que obrigatoriamente obter um resultado entre 0 e π. Por isso que esse daqui ele torna-se inválido. A gente não leva em consideração o negativo, tá bom? E daí, quando você não leva em consideração esse arco aqui acima de π, ou arco negativo, né? O arco, a imagem aqui vai ter que dar entre 0 e π, tá? Entre 0 e π, porque é a inversa. Então você chega à conclusão de que o alfa é um arco do primeiro quadrante, para dar o cosseno igual a 2/5. E sendo um arco do primeiro quadrante, no primeiro quadrante o seno vai ser o quê? Raiz de 21 sobre 5. Tá bom? E é assim que a gente faz. Tá? E daí o seno desse arco aqui, ele é positivo, tá? E esse valor aqui, ó, vai estar entre 0 e π, né? Tá? Vai dar entre 0 e π. E a função seno de um arco entre 0 e π vai dar o quê? Vai dar positivo, né? Porque o seno entre 0 e π é uma função positiva, então isso aqui vai dar entre 0 e 1, né? Ok? Esse daqui vai se corresponder a esse. O 0 vai se corresponder a esse também, né? O π sobre 2 é que vai se corresponder a 1. Tá? E esse daqui, por sua vez, o menos 1, ele vai ser π. Tá? O 1
ao zero, né? Deixa eu ver se está certo. Quando o cosseno é zero, tá certo, né? O x é 1, né? O arco cujo cosseno é 1 é zero. O arco cujo cosseno é menos 1 é π. E o arco cujo cosseno é zero é π sobre 2. Então, aqui, ó. Tá? É assim que vai ser. Então, muito cuidado na hora de responder isso aqui, tá? Sempre levando em consideração que o arco cosseno é uma função inversa, e função inversa, o domínio e a imagem tem que ser bem definidos. Por quê? Porque a função que gerou origem inversa tem que ser função bijetora, e, portanto, quando a gente vai fazer a inversa de cosseno x, primeiro a gente tem que fazer cosseno x virar bijetora. Então, a gente delimita o domínio e a imagem do cosseno x de forma que ela seja bijetora. Tá bom? Então, isso aí, sem grandes mistérios essa questão. Se você ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, por favor, vai ali nos comentários e põe. É natural ter dúvida, tá? É difícil numa explicação a gente abordar todos os detalhezinhos disso aqui. Então, é possível que você tenha alguma dúvida, vai ali nos comentários e, por favor, poste a sua dúvida que eu terei o prazer de responder. Lembre-se sempre de postar, antes da dúvida, você colocar o momento do vídeo que você teve a dúvida. Então, se você teve uma dúvida no instante 7 segundos e 7 minutos e 37 segundos, você escreve isso e escreve a sua pergunta, que eu vou ver exatamente o momento do vídeo que você teve aquela dúvida e vou conseguir responder com maior facilidade, tá bom? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe e segue a playlist que está bem aqui, tá bom? Vamos que vamos e até a próxima.